Quero agradecer a sua pessoa, a sua família, pelo prazer, pela oportunidade que me dá de poder estar aqui com os irmãos, desfrutando de tudo quanto Deus tem para nós nesta noite, né? Quero agradecer também a humildade dos pastores, dos obreiros, dos amigos que sentam para ouvir a palavra de Deus. Quero dizer aos irmãos que nesta bancada eu sou menor, né? Sou menor porque os irmãos estão aí assentados, prontos para receber. E nós temos a responsabilidade de trazer a palavra de Deus. E o motivo de eu não tomar café, não almoçar, não jantar, olhar e ver a minha esposa de longe, é por causa deste ministério, para que na oportunidade dada por Deus, Deus tenha uma palavra para o seu povo. Amém? Quero deixar aqui uma palavra para o ministério, para o pastor desta igreja, no livro dos Salmos, de número 67. Uma palavra que continuará acompanhando o ministério do seu servo e da sua igreja aqui neste lugar e aonde queira Deus dentro da sua vontade estar, pastor Samuel. Salmo de número 67 nos diz assim: Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louve-te, a ti, ó Deus, os povos louve-te, os povos todos, alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgará os povos com equidade e governará as nações sobre a terra. Louve-te a ti, ó Deus, os povos, louve-te os povos todos, então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará, e Deus nos abençoará a todas as extremidades da terra o temerão. Amém? Deus abençoe o Senhor, o seu ministério e a todos os companheiros que aqui estão. Quantos trouxeram o livro, irmão? A Bíblia Sagrada. Quantos trouxeram? Deus abençoe os irmãos. Vamos ao livro do Gênesis, capítulo de número 28. Trata-se de uma grande concentração do 31º compromisso da Igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Deus continue abençoando os seus servos. Capítulo de número 28. Capítulo de número 28 e o versículo de número 10. E depois leamos ainda o versículo de número 13. O versículo de número 11, 12 e o versículo 13 do capítulo 31. Gênesis, capítulo 28 e o versículo de número 10. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã, e chegou a um lugar aonde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar, e sonhou, e eis que era posto na terra uma escada cujo topo tocava os céus, e eis que o anjo de Deus subia e descia por ela, e eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que está deitado darei a ti e a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra. Amém? Vamos ao capítulo 31 e o versículo de número 11, que nos diz assim: E disse-lhe o anjo de Deus em sonhos: Jacó. E eu disse: Eis-me aqui.
E disse ele: levanta-te agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Eu sou Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito um voto. Levanta-te agora e sai desta terra e torna para a tua parentela. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Podem sentar em nome de Jesus. Queridos e amados irmãos, eu expressava ao nosso pastor a necessidade desta grande confraternização, deste grande conclave espiritual, o qual, se ele quisera, não que eu tivesse condição, somente se Deus me desse, pregaria por 2 horas, assim como pregaria 10, 15, 20 minutos, ou daria somente uma saudação. Tudo isso em respeito ao servo de Deus e a direção que eu creio que está sobre o seu ministério. E a palavra do Senhor que os irmãos escolheram para este grande evento é uma palavra um tanto importante para a nossa vida. Uma vida com Deus faz a diferença, porque vós tendes a unção do Santo. Glória ao nome do Senhor. Vós tendes a unção. Aleluia. E eu orando, buscando, falando, perguntando e entrando na presença do Altíssimo, Deus me trouxe esta palavra, porque a verdade é que nós não vamos chegar a lugar nenhum, não vamos conquistar, não vamos triunfar, não vamos avançar, não vamos chegar distante se não estivermos vivendo uma vida plena com Deus. Porque para você chegar nos objetivos traçados, nos projetos traçados do próprio Deus, você não precisa de uma gravata importada, uma condição boa de vida. Você não precisa e nem se tornará dependente de ter vindo ou viver numa boa família, de bom nome, de boa condição, de boa cultura, de boa formação. Tudo isso será importante, tudo isso é louvável, tudo isso conta no currículo, mas nada disso fará com que você desfrute dos projetos que Deus tem para a tua vida, se você não estiver na presença de Deus, sendo guiado pelo seu santo e poderoso Espírito. Porque pode alguém querer chegar, vencer, conquistar, avançar, triunfar de qualquer outra maneira, mas nós que somos a igreja do Senhor sabemos que somos
fala, já que está finando o dia, eu vou dar uma descansada aqui, por favor, bora amanhã. Gostei desse lugar. Diz que ele pega uma pedra, vai dormir. Aí quando ele vai dormir, ele olha, não tem travesseiro, não tem nada. Ele diz, agora problema, as folhas, vai cobrir as folhas dessas árvores. E ele vai, tira as folhas, faz de provedor. E quando ele vem para o pastor Salvador, ele vai inclinar a cabeça. Não tinha travesseiro, não tinha nada. Ele vai levar e viu uma pedra. Aí a Bíblia diz que ele vai, pastor Samuel, pega a pedra e põe e coloca a cabeça. Sabe que pedra é essa? Acompanha comigo, olha para a Bíblia. Lá no livro de Mateus, capítulo número 16. Vamos ver o que é essa pedra. Mateus, capítulo número 16, no versículo número 17, diz assim: e Jesus respondeu a isso: bem-aventuradas tu, Simão Jonas, porque não foi a carne e sangue com que revelou, mas meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei uma igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino do céu. É tudo que ligares na terra serás ligado no céu. É tudo que desligares na terra será desligado no céu. É mistério. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Já comprei a pedra chamada Cristo, a pedra do mal escrita, a firmeza do espelho, a pedra do céu. E diz a Bíblia que está fugitivo para não ficar debaixo de pecado. Não tem medicina, pastor Samuel, não tem psicólogo, só o nome de Jesus Cristo pode perdoar pecado. Aleluia. Já põe a pedra dentro da cabeça. Eu quero te dizer que a pedra que você levar aqui nesta noite pode descansar, crente. Não, pastor, mas eu estou vendo. O diabo veio me acusando, porque sem querer eu tropecei em palavra, eu tropecei em roupa, eu tropecei em atitude. Não se preocupa, tu vai na casa do Deus, aqui tem salvação para tua. E quem está na casa de Deus sempre a pedra de Cristo, diga para o Deus, ainda em meia luta, ele tem visão do céu. Jacó estava levantando, e quando dorme, o céu abre. Fica no lado de Deus te colocou, faz tudo que Deus mandar, essa palavra de Deus, faz só o que Deus te diz, porque tu está dizendo, mas eu venho um pouquinho para lá, eu venho um pouquinho para cá, eu não sei se eu deixo ser puxado, alguma coisa está te puxando, às vezes eu preciso ver, fica onde eu te coloquei, não se preocupe com a luta da porta, com a parte do diabo, porque eu sou essa corrida. Já disse que ele dormiu. A verdade, ele não parou de falar, não parou para jejuar, não parou para pregar, não parou para fazer campanha, ele parou para descansar. Aleluia, Jesus. Descansa no Senhor, irmão. Descansa no Deus desta igreja. Descansa no Deus que te chamou. Ah, pastor, mas o Senhor não sabe nos ataques, a luta, a afronta. Eu venho debaixo de palavra de morte e de maldição. Esquece isso, crente, porque agora você está debaixo da promessa de Deus. Aqui é lugar de descanso, aqui é a casa do Pai, aqui é lugar da vitória de Deus. Agora tem um sonho.
Se prepara. Porque os teus olhos não vão ver mais derrota. Os teus olhos não vão ver só luta, só prova. Deus abre os teus olhos para ver a grandeza de Deus. Ele vem debaixo de palavras de morte, de acusação, de condenação. E a Bíblia diz que ele tem uma visão. A Bíblia diz que Deus desce e diz: ei Jacó, eu sou o Deus de Abraão e do teu pai Isaac. Vou entregar até quando? Até quando tu vai viver debaixo de promessa passada? Ah, pastor, eu sou homem que respeito promessa, irmão. Eu não esqueço de todas e de nenhuma delas. Esses dias eu levei quase 500 quilômetros, pastor Samuel, para visitar o pastor lá em Catanduva, amigo meu, muito saudoso. Eu fui até lá, não para visitá-lo, mas para ser visitado, porque no dia que ele orou por mim, ele disse: Marcos, tu vais ser pastor, pregador da palavra. E eu andei com a minha esposa nos quilômetros, cheguei, passei o dia com aquele homem, e a mulher que ele olhou para mim e disse: pastor, o senhor está levando o pastor Luca, pastor Samuel Luca, e outros pastores. Eu falei: eu sei, irmão, o irmão agora tem um dos irmãos antigos, vamos lá. Aí eu saí, fui até o house, gastei meu dinheiro e vesti, porque eu não esqueço das promessas, eu não esqueço daquilo que se fez, daquilo que me disseram, daquilo que me entregaram, daquilo que me falaram. Só que eu quero dizer uma coisa para você: se prepara, porque a partir de hoje tu não vai mais viver somente debaixo da promessa passada. Hoje Deus inaugura uma promessa para a tua vida. Eu vim por causa da promessa. Eu vim por causa de Abraão e do teu pai Isaac. Diga para o teu irmão, porque a promessa não cai no esquecimento de Deus. Porque a promessa de Deus não cai por terra. A Bíblia diz que se olhou para a congregação, pastor, orando, buscando, Lucas capítulo 1, Simeão estava lá na presença de Deus, avançado em idade, aleluia, e um daqueles dias, porque enquanto
você, irmão, Deus não vai se esquecer da promessa passada. Mas Ele desce para renovar a promessa. Ele disse que já conseguiu oportunidade. Oportunidade. Não perca a oportunidade dada por Deus através do pastor. Quando se levanta, pega aquela oportunidade e diz a Bíblia que ele faz ele volta a Deus. Aleluia, Jesus. Está pensando que a tua casa é depósito de volta, irmão? Até quando? Quando o pastor chega aqui e não manda por fazer, ele fala, não é porque ele quer, é porque Deus falou para ele e para o povo. Quando ele faz isso, não é porque ele quer, porque Deus quer lutar, Deus quer transformar. E quando o pastor chega aqui e diz, não, já quando sabe esse fogo na mão da vida dele, vou aproveitar a oportunidade. Você levanta e dizer assim, se o Senhor for comigo. Porque não adianta, irmão, você sozinho. Você não está vencendo sozinho. Você não está vencendo com qualquer pessoa. Só a presença de Jesus pode abençoar a tua vida. Só a presença de Jesus. E Jesus não pode ter casa, não pode ter carro, não pode ter dinheiro, não pode ter roupa. Mas na última hora de Deus subiu para o céu e disse, e eles não estão convosco. Quando os ensina até a consumação do século. Essa é a presença de Deus. Se o Senhor for comigo e me der pão na caminhada, sabe o que ele está dizendo? Se não deixares a tua promessa cair por terra, se o Senhor me garantir a minha ida e a minha volta, toda palavra é promessa. Já provisou, se o Senhor me garantir, se eu não cair por terra, se a tua promessa não cair por terra, quando você promessa me levanta, levanta porque Deus vai cair por terra. Não vai ficar esquecido da promessa de Deus. Hoje desce e me deu pão para vestir. Sabe que já deu para dizer, irmão? Sabe que já deu para lembrando de algo aqui mesmo dizer, ó, por Deus para com seu irmão. Tu enganou seu pai, sua mãe, seu irmão. Já está aqui na cabeça dele, ó. Sabe que ele falou assim, né? Seu papai, sabe o que está dizendo? Não deixa ninguém ver a minha vergonha. Não deixa ninguém ver a minha nudez. Se o Senhor me cumprir, se o Senhor perdoar, se o Senhor lavar, se isso aí cair no esquecimento, se o Senhor cumprir, para que eu não chegue ninguém me acuse, eu vou hoje. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. A festa vai até domingo, mas hoje é o dia. Acabando o culto, o pastor está aqui, pode vir, irmão. Tu sabe com quem Deus está falando aqui? Ó, hoje Deus diz, é só cheio. Deus está falando aqui, ó, hoje, de hoje não passa. Por hoje a mão de Deus é acompanhar assim, ó. O diabo querendo te pegar, tu sabe que Deus está falando contigo. Deus está falando com você aqui, e Deus está preocupado. Conserta a tua vida, tudo para roubar. Se me fizer voltar em paz. Sabe por que ele me disse que ele sabia que ele tinha deixado? Tinha deixado uma boca lá. O negócio era bravo lá, o negócio era difícil. Ele falou, sustou. Aí sabe o que ele faz? Irmão, ele levanta, pega aquela pedra. Pega a pedra, irmão. Pedra do consolo. Aleluia. Simbologia para nós. Pega o azeite, a única coisa que ele tinha. Pegou o azeite. Tem gente que fala, ele pagou depois, não pagou na hora. Pagou naquela hora. Pegou o azeite, o que ele tinha, um tesouro. Disse, sabe uma coisa, eu vou me consertar agora. Derrubou o azeite.
Se levantou. Chegou lá na frente. Mensagem do roupa. Viu o poço. Casou. Criou filho. Deus abençoou, prosperou. Aí encerraram. A Bíblia diz que ele está lá agora. Ela disse que Deus chega para Jacó de novo. Quer dizer para você, Deus não vai mandar anjo para falar com você. Aleluia, Jesus. Crê. Só que eu creio no Deus que te chamou. Prepara para a visita de Deus por esse dia na tua casa. Prepara para a visita de Deus no teu ministério. Prepara para a visita de Deus na tua família. Prepara para a visita de Deus para o mundo. Aleluia, Jesus. Deus está acima. Isso de Jacó. Chegou. O Deus de Abraão. O Deus de Isaac. O Deus de Abraão. Promessa. Deus de Isaac. Promessa passada. Impetrada. Agora chega. Tu me conhece? Jacó dá uma olhada e ele diz: eu sou o Deus de Betel. Eu sou o Deus de Jacó. A promessa de Abraão, nem a promessa de Isaac. Agora você é meu Deus próprio. Agora eu vou falar contigo. Agora eu vou tratar a tua vida. Agora você é meu Deus.
Levanta, porque eu tenho visto a tua aflição. Eu tenho visto o que Labão tem feito com você. Quer receber o recado de Deus? Então abra bem os ouvidos para ouvir. Deus tem visto a tua aflição. Deus tem visto a tua opressão. Deus tem visto os ataques. Deus tem visto a luta, a prova. Deus tem visto as portas fechadas, as palavras de maldição. E ele diz para você: levanta. Ele diz para você: e vai para a tua glória eterna, porque eu sou contigo. Prepara para voltar. Vou entregar. Ei, chegou de cabeça baixa, chegou triste, chegou batido, chegou debaixo de guerra de luta. Você chegou nem que se arrastando, mas se prepara, porque você vai para a tua mão da vitória. Deus diz que ele agradece, Pai. Não vai voltar do mesmo jeito. Mas o salva que cheio da graça, cheio do Espírito, cheio do céu. Prepara para a surpresa de Deus, irmão, porque ele não vai voltar do mesmo jeito.
Graças a Deus. Meus irmãos, amanhã tem mais. Viu? Amanhã começamos às 2h30. Viu? Com circulação aqui no grande grupo à tarde. E convidamos a todos para estar conosco. Aleluia! Nossa irmã Vanderleia também cantar. Aleluia! Nossos irmãos, conjuntos, estão convidados para estar aqui amanhã a partir das 14h30 da tarde e também à noite. Viu? Não perca aí amanhã.